Quando eu falo em subordinação por meios telemáticos e informatizados, tá? O prefixo tele, quando vocês se depararem com palavras que tem ali o prefixo tele, tele quer dizer a distância. Então, desde 2011, quando eles incluíram meios telemáticos e informatizados como forma de subordinação, eles já estavam colocando o que na CLT? Aqueles que trabalham pela internet, por telefone, ou formas. E ele botou informatizados e telemáticos, que senão você escreve assim, internet. Daqui a alguns anos não é mais isso, substituiu por outro. Então ele preferiu falar de uma forma mais o quê? Genérica. Beleza. Aí eu falo para vocês. Aqui, a gente já falava assim, olha, é aqui que está o teletrabalho. Olha como a própria CLT já reconhece. E aí falo para vocês. Já teve questão da primeira fase. Aí me lembro de uma questão que falava assim, uma determinada pessoa foi contratada para prestar serviços, tá, de informática. Como é que o trabalho dela era prestado? Na verdade, ela foi contratada, ela recebeu uma senha pessoal intransferível para que ela acessasse um sistema. Ela trabalhava nesse sistema. E aí, ela tinha que acessar esse sistema de segunda a sexta, do horário tal ao horário tal. Aí vinha a questão. É empregado? Não, não é empregado, é autônomo. Não, não sei o que, não pode ser. Aí vem a questão. Aí eu falo pra vocês, era uma pessoa física, não era? Como é que eu sei que tem pessoalidade se eu não tô olhando pra ela? Quando falava assim, ó, adequa para o tipo de trabalho. Senha pessoal e intransferível. Aí a criatura vai lá e fala assim, mas pode dar a senha para alguém. Eu falo, pelo amor de Deus, né? Você também pode dar a senha do banco para quem você quiser, valeu? Então eu tô dizendo assim, ai gente, aí tu não quer acertar a questão, né? Aí eu falo, ó, senha pessoal e intransferível, para dizer que era ela, senha dela, ela entrou. Aí quando fala da habitualidade, né? E aí fala da subordinação, ela tinha que estar o quê? De segunda a sexta, do horário tal ao horário tal, ela tinha que fazer isso, fazer aquilo. Então ia mostrando. E dizia o quê? Que ela ganhava por cada serviço que ela fazia, tá? Gente, nem todo mundo ganha salário fixo, tá? Tem salário fixo, mas também tem salários que são variáveis. Então tem gente que ganha por produção, tem gente que ganha por comissão. Então não tem problema. Mas desde que a Constituição, lá no artigo 7º, diz assim, aqueles que têm um contrato que é totalmente variável, né, porque não tem um fixo, fica garantido para essa pessoa que pelo menos ela ganha o que no final do mês? Um salário mínimo. Pelo menos é uma garantia constitucional. Voltando para cá. Então essa questão, todos os requisitos da relação de emprego estavam presentes, só que ela prestava o seu trabalho como? Na internet, coisa e tal. Mas essa é uma realidade. Quantos escritórios hoje, né? Não estou falando só de direito, enfim, mas uma realidade que pode acontecer no futuro bem próximo, mas muitas atividades hoje nem têm espaço físico. Quando eles precisam, eles alugam algum espaço, eles se encontram, tem uma salinha desse tamanho para um monte de empregado que trabalha, porque nem todo mundo está lá trabalhando, enfim. Então, o que aconteceu? A gente já tinha essa previsão. Aí veio a nossa famosa reforma trabalhista. Quando entrou em cena a reforma trabalhista, o que eles fizeram? Eles pegaram essa realidade do teletrabalho e incluíram uma sequência de artigos na CLT para falar do teletrabalho. Hoje, se você me perguntar assim, Ju, além do artigo 6º da CLT, falando do teletrabalho, tem artigo na CLT? Eu falei, tem. Tem uma sequência de artigos, começa no artigo 75A e vai do 75A ao 75E da CLT. Então, do artigo 75A ao 75E da CLT, nós temos uma sequência de artigos para instrumentalizar o quê? O teletrabalhador. Vamos lá, então? Aqueles momentos ali que estamos finalizando, falando do teletrabalhador, né? Uma aula com várias novidades, reforma, um monte de artigo novo, e aí eu mostro para vocês. Nessa sequência, eu destaco, tá? Você vai ler todo, uma sequência pequena, mas eu destaco inicialmente o 75B de bola. Por quê? Porque ele define pra gente o que é o teletrabalhador, tá bem? Aí ele fala assim, ó, o que é o teletrabalho? Aí ele fala, tele, você não sabe o que é a distância, né?
O teletrabalho, ele fala, é aquele, 75B, é aquele que é desempenhado utilizando tecnologias da informação e da comunicação. Então ele fala. E ele faz uma consideração importante. O fato de eu ser um teletrabalhador não me impede de eu ter comparecimentos pessoais, pontuais, assim, falou, olha, você é um teletrabalhador, mas uma vez por mês, ou a cada 15 dias, ou então você vai ter que ir aqui em tal lugar. O fato de eu ser um teletrabalhador não me impede de eu ter comparecimentos pessoais, não descaracteriza o teletrabalho. E outra, ele deixa claro que quem é o teletrabalhador, olha aqui, ó, no estabelecimento externo e meios telemáticos. Então ele fala, o teletrabalhador é diferente do externo. Eu tenho externo, mas eu tenho teletrabalhador. Ele quis deixar claro assim, uma coisa é o externo, outra é o teletrabalhador. Gente, na boa, para mim ele é externo também, mas a lei diz que não é. E você vai ver que tem uma consequência depois, porque eles quiseram excluir do capítulo da duração, então quiseram deixar claro que ele não é externo. Então ele fala, ele trabalha com tecnologia da informação e da comunicação, não impede de ter comparecimentos, o quê? Pontuais, não descaracteriza, e ele não é externo, ele é teletrabalhador. Agora, questão da última prova. Fiquem atentos. Caiu isso aqui. Artigo 75C. Imaginem uma coisa. Eu vou ser contratada como teletrabalhador. Se eu vou ser um teletrabalhador, no meu contrato de trabalho tem que estar expresso que eu vou ser teletrabalhador. Porque como eu vou ter algumas regrinhas, então a contratação como teletrabalhador, isso tem que estar expresso no contrato, então vai ter que estar o quê? Escrito no contrato que eu sou teletrabalhador. Beleza, tem que estar expresso. Aí vamos imaginar o seguinte, 75C, parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 75C. Eu, quando fui contratada, eu era um teletrabalhador. Então, o meu regime de contrato era teletrabalho. Então, deixa eu ver se esse é o... não. Esse aqui não é. Esse aqui é o parágrafo 2º. O parágrafo 1º diz assim, eu tinha um contrato e o meu contrato ele é presencial. Então, minha prestação de serviço presencial. Regime presencial de contratação. É porque senão eu vou trocar os parágrafos e vai ficar fora da ordem. Meu regime de prestação presencial. Sabe o que o meu empregador quer fazer? O meu empregador quer me tirar do regime presencial e ele quer me trocar para que eu exerça o meu trabalho na modalidade teletrabalho. O que a lei exige para você tirar o seu empregado que trabalha no regime comum presencial e você trocar a prestação de serviço dele para um teletrabalho? Diz, ó, isso aqui tem que acontecer por mútuo acordo. Então, o que significa mútuo acordo? O empregado precisa o quê? Concordar com esta alteração, tá? E vai ter que acontecer um aditivo contratual. O que vai ser o aditivo contratual? Lembra que quem é contratado na modalidade teletrabalho tem que estar escrito no contrato, que é teletrabalhador? Então, diz assim, tá, criei um capítulo para o teletrabalho. Então, eu quero pegar o meu empregado, que é presencial, e quero fazer ele passar a trabalhar no regime do teletrabalho. Beleza. Então, ó, depende de mútuo acordo, ele tem que concordar e vai ter que ter um aditivo contratual para ficar registrado o quê? Essa modificação que agora ele é um teletrabalhador. Beleza. Agora vamos para uma situação ao contrário, que aí é o parágrafo 2º, que foi o que foi objeto da última prova. Ele é um teletrabalhador. Então, quando eu contratei, ele trabalha na modalidade teletrabalho. Então, eu fiz o contrato dele, deixei expresso no contrato de trabalho dele que a modalidade de trabalho dele vai ser o quê? Teletrabalho. Agora, imagina então o contrário, né?
Ele é um teletrabalhador e agora eu quero trocar o contrato dele de teletrabalhador para um regime o quê? Presencial de trabalho. Então agora é o contrário. Ele era do teletrabalho e agora eu vou querer que ele trabalhe de forma presencial. Nesse caso aqui, independe se o empregado concorda ou não. Tá? Foi questão da última prova. Isso aqui, basta que haja determinação do empregador. Se o empregador determinar que não vai ser mais teletrabalho e vai ser presencial, o empregador, nem independe se o empregado concorda ou não concorda, a regra que foi colocada foi, basta determinação do empregador. Só que ele diz assim, quem está acostumado no teletrabalho, para poder ir para o regime presencial, ele fala assim, ó, o empregador basta que ele determine, mas tem que ter um período de transição para que isso aconteça de no mínimo 15 dias. Até acho pouco, né? Para quem tá... Imagina, tem toda uma estrutura e... Imagina ali, né? Tem filho, tem isso, tem aquilo. Imagina como é que é. Mas é mínimo, pelo menos que ele fala. Basta o empregador determinar, mas tem que respeitar um período mínimo de transição de 15 dias. Quer dizer, não pode virar hoje e falar assim, ó, amanhã você é do presencial. Tipo, pelo menos mínimo, né? Aí depende da negociação. Mas, sem dúvida, isso também vai ter que constar do contrato. Então, diz assim, ó, vai ter que ter um aditivo contratual. Por quê? Porque vai ter que registrar no contrato que ele não é mais teletrabalhador e que ele agora passou para o regime presencial, porque senão vai estar escrito no contrato dele que ele é o quê? Teletrabalhador. Então, isso aqui foi questão da última prova. Ele era um teletrabalhador e aí ele estava mudando, só mostrando para vocês que o que a gente estuda cai em prova, ok? Quando eu falo assim, a gente não está à toa, né, conversando, a gente está focando em pontos que são importantes para a gente finalizar por hoje, tá? Duas últimas coisas para a gente fechar. Como eu tenho essa sequência de artigos, vale você passar os olhos nela. Então a gente está no 75C, só faltam 2 artigos rapidamente para terminar. Quando entra em cena o 75D de dado, o 75D de dado, imagine o seguinte, estou falando de regrinhas do teletrabalho. Quando eu falo de regras do teletrabalho, vamos imaginar, a pessoa vai trabalhar de casa e aí ela vai prestar o serviço todo dela pela internet. Vamos imaginar, precisa de ter equipamento para isso, né? Aí imagina o seguinte, quem vai bancar o equipamento? Eu tenho que ter um computador, tem que ter o programa tal, tem que ter a configuração tal, senão não roda o programa não sei o quê. Isso tudo tem um custo, tem que comprar a máquina, eu tenho que ter uma mesa adequada, eu tenho que ter uma cadeira para eu poder sentar, eu tenho que ter um ambiente adequado. Detalhe, tem que ter uma internet boa, funcionando, porque dependendo do tipo de trabalho, se você não tiver uma internet boa, tu não consegue trabalhar. E aí? Aí a questão é o seguinte, quem banca tudo isso? Porque tem o equipamento e tem a manutenção, tem o custo. Gente, está escrito que depende do que foi combinado entre as partes. Isso tem que ser fruto de quê? De pactuação. Então você não pode achar que é sempre o empregador que vai pagar, você também não pode achar que é sempre o empregado, sabe? A lei não determinou assim, é o empregador ou é o empregado. O 75D diz o quê? Isso vai ser fruto de pactuação entre as partes. Então, vai valer o que foi combinado entre as partes. Esse contrato não tem que ser obrigatoriamente por escrito. Então, ele vai deixar claro ali quem que vai arcar, como é que vai ser. A lei não se meteu, falou assim, ó, eu deixo vocês combinarem. O que vocês combinarem é o que vai valer entre vocês, certo? Porque não pode aparecer, é sempre o empregador, é sempre o empregado. Pode aparecer. Fala, não, é o que for o quê? Pactuado. E aí o 75E, ele termina essa sequência e ele fala que o empregador, ele vai ter que mostrar para o empregado todos os procedimentos que ele vai ter que adotar. Por quê? Falou, olha, empregado, assim, olha, você tem que ver que você está trabalhando em casa, mas você tem que ver sua postura, você tem que tomar cuidado, seu ambiente tem que ser favorável ao seu trabalho. Ele tem que mostrar ao empregado, né, efetivamente, a forma como ele deve se portar. Por quê? Porque diz lá, ó, o empregado recebe todas as instruções do empregador e é responsabilidade dele que ele vai o quê? Que ele vai assumir aquilo ali, porque a gente sabe muito bem, né? Que a gente tem o quê? Você já reparou quando você tem que ficar estudando?
que postura desgraçada que a gente fica, gente? Eu não sei vocês. Eu começo a ler. Aí eu começo toda bonitinha. Daqui a pouco eu fico de saco cheio. Boto o pé em cima da mesa. Daqui a pouco eu já tô o quê? Aí eu tô toda errada. Aí dobro a perna. Quando vejo, não consigo nem levantar. Por quê? Porque a perna já não responde mais, né? Já tá lá toda dormente, porque eu estudo errado, trabalho errado. Então isso. Aí você vai lá, sua coluna vai pro brejo. Daqui a pouco você vai o movimento errado de não sei o que. Quando você vê, tem um monte de coisas. Então, fala assim, ó, o empregador instrui e o empregado se responsabiliza por cumprir todas essas determinações.